Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar nesta oportunidade o chefe da Polícia Civil aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, o delegado Alan Turnovski. E, evidentemente, o grande assunto do momento ainda é a ocupação do Complexo do Alemão e também da Vila Cruzeiro. E eu quero saber, então, Alan, como é que foi essa verdadeira operação de guerra, né? Eu acho que a gente pode chamar de uma operação de guerra, né? Que há muito tempo não se juntava tantas forças interessadas com o mesmo objetivo, não é? É verdade. No meados do mês passado, mais precisamente por volta do dia 21 de novembro, nós começamos a enfrentar no Rio de Janeiro uma onda de incêndios a veículos de pessoas do bem, de cidadãos que estavam pela rua, eram retirados do seu carro e esse carro, bandidos botavam fogo, muitas vezes sem levar qualquer objeto pessoal dessas vítimas. E começamos a monitorar esses acontecimentos, até que percebemos que se tratava de uma ação orquestrada por uma determinada facção criminosa no Rio de Janeiro, que naquela oportunidade achava que era possível um enfrentamento com o Estado. Então começamos a tentar evitar essa queima desses veículos em todo o Rio de Janeiro, mas percebemos que todas as ordens partiam numa localidade chamada Vila Cruzeiro, que era como se fosse um quartel-general dessa facção, onde a polícia já não ia há aproximadamente 2 anos. Então eles estavam muito seguros, faziam as ações no Rio de Janeiro, retornavam para lá, sejam aqueles que davam as ordens e executavam, sejam aqueles que simplesmente davam as ordens para que bandidos espalhados pelo Rio de Janeiro executassem essas ordens. Então foi tomada pelo secretário de Segurança a decisão de irmos à Vila Cruzeiro. Só que para ir na Vila Cruzeiro, nós necessitávamos de algumas questões técnicas que a polícia não tinha, mais precisamente blindados que pudessem entrar naquela localidade. Agora vem cá, Alan, pelo que você está dizendo, então essa ocupação, vamos dizer assim, ela não se deu em razão de um grande estudo de todas as condições, foi uma coisa mais ou menos assim, vamos dizer, do dia para a noite. Como é que foi isso aí? Não é, na verdade, ela foi antecipada. A polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, como a Secretaria de Segurança, e aí também o Ministério Público, o próprio Judiciário, eles já estavam se preparando há algum tempo para essa ação. Nós tivemos, em 2007, uma grande operação no Alemão, que nós tivemos 19 mortos, traficantes, mas que a polícia não permaneceu naquele território. A partir dali, foi começado um novo estudo de não mais só atacar o território, não só atacar a prisão, não só tentar prender traficantes, e sim, quando nós voltássemos no Alemão, nós voltássemos com uma série de ações que seria muito mais profunda do que propriamente uma ação policial. Então já era um projeto antigo. É um projeto já de 2007. Ah, sim. Tanto que nós tínhamos, em conjunto com o Ministério Público, 3 grandes ações de lavagem de dinheiro em familiares dos principais líderes do tráfico, que estavam, vamos dizer assim, paralisados, porque a gente não poderia fazer essa ação sem tomar Vila Cruzeiro e Alemão o território, porque exporia muito aqueles agentes que fariam a operação, pois a gente deveria ir no dinheiro, na lavagem do dinheiro, mas também ir na força, para evitar contra-ataques. Então, todas essas ações articuladas estavam preparadas e foi antecipada em razão desses acontecimentos que inicialmente eu narrei. O que nós precisávamos para entrar na Vila Cruzeiro? Por que não tinha acontecido ainda? Primeiro, pelos blindados, que nós não tínhamos, e aí, mérito do governador Sérgio Cabral, que em menos de 12 horas conseguiu aqueles blindados do Exército, de esteira, que colocaram a tropa de elite, os agentes do BOP e da CORE, dentro da comunidade, quando então os bandidos fizeram aquela fuga por cima, que foi acompanhada por todo o Brasil. E nas outras 24 horas, o governador conseguiu, junto às Forças Armadas do Exército, 800 homens que fizessem o cerco no Alemão e na Vila Cruzeiro, o que também era necessário para poder antecipar essas ações. Então era uma ação que a gente deveria aguardar um pouco mais para poder formar novos policiais,
para daqui talvez a um ano e meio, conseguir entrar naquelas comunidades. Mas não, em razão desses atos, nós tivemos que antecipar todo o planejamento e aí a gente foi junto ao Ministério Público, ao Fórum, ao Tribunal de Justiça, que não só deu todas as medidas necessárias para se combater a lavagem do dinheiro do tráfico, dando também em total consonância com todo o combate no nível macro, assim dizendo, as ações as decisões que permitiu que nós encaminhássemos para presídios federais todos aqueles envolvidos nesse primeiro momento. Então, sim, foi uma ação da polícia, mas foi uma ação também do Ministério Público, principalmente do Tribunal de Justiça, que nos deu o anteparo para que as medidas legais fossem tomadas pelas polícias. Então foi uma ampla ação de combate. Tudo dentro da legalidade, isso é que é importante, né? Com certeza, tudo dentro da legalidade, tudo com ordens judiciais, tanto para encaminhamento dos presos, para prisão Alan, deles. essa mobilização dessas forças tão diferentes sob certo aspecto, isso é um negócio difícil, não é não? A Marinha, a Polícia Civil, a PM, né, o Exército, como é que vocês conseguiram armar na verdade, esse sistema, vamos dizer assim? O Rio de Janeiro, ele estava, de alguma forma, sob ataque, e eu acho que assim, o grande mérito desse governo, especialmente do próprio governador, é essa questão da integração com os órgãos federais e com os órgãos municipais também, porque às vezes a gente não percebe, mas para cada carro incendiado, nós tínhamos a ação do bombeiro e a ação da prefeitura retirando aquele veículo imediatamente, com seus reboques. E ao mesmo tempo, no âmbito federal, as polícias do estado, elas precisavam tanto de equipamentos quanto de efetivo, o que também foi suprido pelas forças federais. Então, essa integração, essa articulação direta do governador com o presidente na chegada desse equipamento e do efetivo das Forças Armadas foi fundamental para que o desfecho fosse dessa forma. Uma ação envolvendo aproximadamente 2.500 homens, praticamente sem resistência, com pouquíssimas mortes e especialmente nenhuma morte de inocente nem de policiais. Isso é muito importante, com certeza. Agora, Alan, me diga uma coisa, você me disse que desde 2007, né, que isso já estava sendo pensado, como é que é planejado e tal. Agora, me diga uma coisa, qual é a importância desse território lá da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão diante do problema do tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Essa questão eu quero deixar para o próximo bloco, porque realmente me parece muito importante. Daqui a pouquinho. Tudo bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando nesta oportunidade o doutor Alan Turnovski, chefe da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro. Alan, eu deixei no ar, no bloco anterior, essa questão que me pareceu importante, né? Qual é realmente o sentido, a maior significação da tomada desse Complexo do Alemão diante do problema geral do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro, que é muito grande, né? Olha, essa é uma pergunta fundamental porque ela reflete a virada de página, a grande virada de página que o Estado do Rio de Janeiro está tendo a oportunidade de fazer. Para vocês terem ideia do que representam Vila Cruzeiro, que na verdade não é só a Vila Cruzeiro, é o complexo todo da Penha, Vila Cruzeiro, Chatuba, Morro da Fé, Sereno e Caixa d'Água. E o Alemão, que é um perímetro enorme, isso representa o grande quartel-general de uma facção, da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. A tomada desse... Quantos habitantes você vê nesse contexto? Mais ou menos, aproximadamente, quantos você acha que se pode ter? Acho que uns 400 mil pessoas. Umas 400 mil pessoas. Que coisa, fora o perímetro, sim, na cidade mesmo, fora Mas o importante, porque ali era o quartel-general, dali saiu as ordens, dali eles se sentiam seguros. Tanto que todos os chefes de várias comunidades fora do Alemão fizeram casas luxuosas e moravam com a família ali, porque sabiam que não eram importunados. Toda a maconha, toda a droga
dessa facção criminosa era guardada dentro do Alemão para aí sim ser distribuído para as outras comunidades. Recebiam ali e distribuíam. Exatamente, ali era o entreposto. O armamento de grande parte dessa facção estava dentro do Alemão. Não só do Alemão, não só da Vila Cruzeiro, como do Borel, que já tinha o UPP, das unidades de polícia pacificadora da Zona Sul, Mangueira, todos guardavam, concentravam ali verdadeiros, porque eles estavam muito seguros que a polícia sozinha não conseguiria entrar ali. Pelas condições do pelas condições de terreno e pelo efetivo até pela parte técnica de não contar ainda com os blindados. Então, quando a gente resgata o território dele, retira um território desse de dentro do poderio dessa facção, além de mais de 500 armas retiradas deles, mais de 35 toneladas de droga tirada dele, ou seja, se tirou arma, se tirou o capital de giro, o que eles iam vender para recomprar essas armas. E o pior, tirou-se o business, o ponto, o negócio deles. Então, fora isso, numa última etapa, ainda se sequestrou, através da justiça, os bens da família desses traficantes, que eram provenientes desse tráfico de drogas. Ou seja, foi uma ampliação que faz com que essa facção nunca mais tenha a força que já teve um dia. Por quê? Eles perderam o próprio negócio, muito mais do que homens e armas. Então, o resgate desse território faz com que o faturamento dessa quadrilha caia pelo menos uns 60%. E é o ponto nevrálgico disso tudo aí, né? Isso é um grande negócio, né? Na verdade, é um grande negócio. É um grande negócio. Na verdade, é um negócio ilícito, mas é um grande negócio. É um grande negócio. E acho que essa questão da retomada do território, da polícia permanecer, é que trouxe para a população a possibilidade de confiar e de repassar informações. Porque ela agora sabe que onde a polícia chega, ela não sai. E não entra só a polícia, entra uma série de ações comunitárias, né? Comunitárias naquela região. Então isso resgatou a confiança da população nas polícias, fez com que a gente tivesse uma gama de informação enorme e pudesse realmente ter um resultado de uma apreensão histórica que nunca mais vai ser repetido no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não existe mais um segundo complexo do Alemão, Vila Cruzeiro. Então eu posso garantir que essa apreensão e essa ação foi a maior já realizada e não teremos outras desse porte. Quer dizer, ela foi maior no sentido, vamos dizer assim, de mobilização do efetivo, essa coisa toda, mas foi a maior também no sentido de atingir o negócio, entre aspas, em todo o Rio de Janeiro. Certamente. Você acha que sim? Certamente. Quer dizer, vamos dizer, a Rocinha, a Zona Sul, isso aí, tudo sofreu os efeitos disso. Para se ter uma ideia do que a gente está falando do perímetro, a Rocinha, o tamanho da Rocinha toda ali dentro equivale a 1/6 daquele território. Puxa. Para você ter uma ideia, de qual o tamanho daquele perímetro ali, quanto vendia. Todas as nossas investigações, todas as nossas informações diziam que ali era o ponto central. Então, por isso, esse planejamento já de algum tempo sendo tratado. E essa antecipação foi fundamental, porque também teve o fator surpresa, eles não esperavam, eles não deram tempo de retirar nada lá de dentro. Certo. Então, deu tudo certo. Mas agora eu posso concluir, então, depois da nossa conversa, o seguinte, que o que precipitou, já que havia estudos anteriores antigos, o que precipitou a operação foram as tais queimas de veículos e tal, que eles tentaram fazer numa organização, numa coisa organizada, não é por eles, né? Com certeza. Já existia o planejamento, mas não existia ainda o efetivo e os blindados necessários para se fazer acontecer a operação. Certo. Tanto que sem os blindados não era possível fazer nada. Era mais demorado e mais doloroso. Seria muito mais demorado. Um confronto muito maior, uma possibilidade de morte de inocentes e de policiais muito maior. Quanto maior a grandeza do poderio bélico das polícias, do Estado em si, menor a resistência. Certo. Eles só vão resistir se eles acharem que estão em igualdade de armas. Por isso que muitas vezes investir num bom helicóptero blindado, num bom blindado de transporte de prova é investir na paz, ao contrário de que muitos falam. Por quê? A partir do momento que você é tão superior que não permite a resistência, nós colocamos o Estado do Rio de Janeiro, o próprio país, comparado aos melhores países do mundo, onde
o bandido não enfrenta o Estado, não é porque ele não quer, é porque não há possibilidade. E foi isso que aconteceu ali. Ah, perfeito. E qual é a tua visão, a visão de todo esse contexto, Alan, sobre o futuro? Quer dizer, diante dessa operação, do êxito dessa operação, qual é a tua visão disso tudo aí? Você acha que isso é uma coisa definitiva? Como é que nós temos efetivo para manter essa situação lá? Nós vamos